E hoje é o dia do profissional de educação física. E aqui dentro da TV Direta, ninguém melhor pra gente entrevistar que o Flávio Campos, que comanda aí o Giro Esportivo. Muito obrigada, Flávio, pela sua presença. A gente que agradece, ainda mais num dia especial como hoje, né? Dia de enaltecer e valorizar o trabalho do profissional de educação física, que cuida aí de forma direta dos esportes e também indiretamente da saúde de muitas pessoas. Com certeza, é verdade. Então era isso que eu ia te perguntar. O que eles representam na vida das pessoas? Porque a partir do momento que você toma uma decisão de praticar uma atividade física com orientação, tudo muda, né? Tudo muda. A educação física, ela tem esse lado encantador, né? Você tem várias áreas que a gente pode trabalhar. Uma delas é o esporte competitivo, que é o que todo mundo vê, né, na televisão, ou até mesmo aí, aqui em Mococa, através das competições, etc. Mas a atuação do profissional de educação física vai bem além disso. Então, tem N campos que o profissional de educação física atua. Então, tem profissionais de educação física em academias, em hospitais, tem muita gente que não sabe disso. Tem profissional de educação física que ele trabalha no hospital do coração, por exemplo, que às vezes um paciente vai lá, faz uma cirurgia cardíaca e logo ele está fazendo atividade física. Isso, ele tem uma recuperação mais rápida. Enfim, tem o lado de promover a qualidade de vida da população e dos praticantes de esportes de uma forma geral. Então, a gente pode trabalhar na área competitiva, na área recreativa, na área de qualidade de vida e também na área de recuperação de pessoas, entendeu? Através de programas que volta, por exemplo, você mesmo está machucada, você fatalmente vai passar por um fisioterapeuta e depois vai ser indicado a um profissional de educação física para te orientar uma prática de retorno depois que você tiver recuperado da tua lesão no joelho. É muito legal ver quem vive essa realidade falar, porque dá para sentir assim, o quanto você gosta, muito além só da prática, mas em si, assim, de trabalhar com isso. É muito legal ver vocês falarem. O esporte, quem está no esporte, como em outras profissões, né, isso passa a ser a nossa vida, né? Então, quem conversa comigo 90% é conversa de esporte, 10% às vezes a gente vai falar de dinheiro, de política, de outras coisas que não tem a ver com o esporte. E falando do esporte, quem é o seu maior ídolo aí, que de repente até pode ter te dado um start para você pensar, você, um profissional de educação física, trabalhar com... Legal, bom, eu tive alguns ídolos. Na minha infância eu jogava voleibol, até no programa de ontem a gente falou sobre isso. O meu ídolo era o Renan, um atacante da seleção brasileira, da famosa geração de prata lá de 84 em Los Angeles. Depois eu passei a acompanhar um pouco da natação, aí meu ídolo passou a ser o Ricardo Prado, que também foi medalhista de prata na mesma Olimpíada, campeão mundial em 83. É um exemplo que hoje eu tenho a honra de tê-lo como amigo. E também tive no futebol o Zico, né? Na década de 80, que foi a minha juventude, o Zico e o Reinaldo do Atlético Mineiro eram dois jogadores que eu admirava e tinha como ídolo. E eu acho que grande parte do Brasil, como bom brasileiro, eu também tive um dos maiores ídolos que eu tive, né? Eu não poderia deixar de mencionar o Ayrton Senna, né? Que fazia a gente acordar todo domingo de manhã, até de lembrar a música da vitória, a gente arrepia até hoje. É um cara que não só no esporte, mas nos deu assim muitas lições que são aproveitadas no esporte também na nossa vida. Então, em resumo, esses 4. É verdade. E falando do seu programa, como é que você faz as escolhas dos entrevistados por ordem? Bom, a gente tem, como eu já falei uma vez, eu tenho várias pessoas que são os técnicos das modalidades aqui em Mococa, que a gente comenta. Então, por exemplo, eu estou para trazer uma pessoa do judô. Então eu falo com o César, que é professor de judô lá no clube, e aí ele nos indicou 2, 3 pessoas, e aí a gente vai atrás dessas 2, 3 pessoas para tentar encaixar a agenda. Por exemplo, dos 3 nomes que ele me deu, um é a Nádia, que mora em Campinas, então depende dela poder vir.
Ontem, por exemplo, a gente entrevistou o João do voleibol. O Kiko indicou o João no masculino e a Vanessa no feminino. Só que a Vanessa está em São Carlos. O João está aqui, então eu puxei o João e depois eu vou fazer com a Vanessa. E depois outros virão. Assim também como nas demais modalidades. A gente sempre consulta o técnico principal aqui de Mococa e uns eu convido por minha conta mesmo. Igual o próximo entrevistado, que vai ser do dia 7 agora, dia 11, se eu não me engano, é dia do árbitro. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai trazer um árbitro de futebol aqui de Mococa, que está se destacando aí em campeonatos, apitou Copa São Paulo, de futebol júnior, etc. Que vai ser o Rafael Prini, que vai ser o nosso próximo convidado. Então, a pessoa tem que ter uma boa história no esporte e também outras foram pessoas que nos indicaram. A gente foi ver, o currículo era bacana, a gente trouxe também. Que legal, e é muito legal valorizar, porque às vezes a pessoa, por exemplo, teve o rapaz do arco-balestra, eu nem sabia que aqui em Mococa tinha um profissional de arco-balestra, que é um esporte que não é tão disseminado. Isso, são poucos praticantes, por exemplo, teve 6 campeonatos no Brasil até hoje, é uma modalidade nova, mas que está começando. A gente está tentando contato agora com uma pessoa que vai representar o skate, está faltando trazer uma pessoa que vai representar o grupo de atiradores, que a gente tem uma equipe de atiradores aqui, tem o pessoal do vôlei na areia, enfim. E até agora são todas as modalidades sem repetir nenhuma. Quantos programas já foram? Já foram, nesse formato do quadro Meu Esporte Minha Vida, foram 21. E mais 7 programas que foram notícias, né? Então a gente ainda tem mais umas 8 modalidades para depois a gente começar a repetir novamente. Que legal, Flávio. Então quer dizer que já são 28 semanas de giro esportivo aí na tela da TV Direto. 28 semanas. E qual que é o recado que você tem para deixar aí para esses profissionais que abrem mão muitas vezes dos seus horários para cuidar da saúde dos outros e tudo mais? Bom, você bem disse, né? Nós profissionais da educação física, assim como com algumas outras profissões, o nosso trabalho é na folga da maioria das pessoas. Então a gente trabalha à noite, na hora que está todo mundo... 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, sábado, domingo, feriado, porque é onde os nossos clientes estão de folga, porque ninguém vai praticar atividade física na hora que está trabalhando. Então a gente brinca que a gente sempre trabalha na folga dos clientes. E isso para a gente é muito gratificante. E nesse dia, apesar da gente estar nesse mundo que a gente não está tendo muita coisa para comemorar, mas eu tenho certeza que os profissionais de educação física, que sempre são pessoas muito assim, dedicadas, sabe? Fazem tudo com muito amor. Até eu destaco aqui, em nome dessa pessoa, eu quero parabenizar todos os profissionais de educação física. Eu saio daqui do estúdio, eu tenho que ir no Candinho ali, que ele me apoia emprestando uma TV que a gente usa aqui no estúdio. E eu vejo o Dieguinho do handball, o cara criou ali um espaço agora para ele, então a gente vê, né? O cara é um professor de educação física que pegou a equipe dele ali de atletas, puseram a mão na tinta, vamos dizer assim, pintaram a quadra, marcaram a quadra, enfim. Eu quero dizer que o profissional de educação física, ele não mede esforço para desenvolver a profissão dele. A gente não tem as melhores condições, infelizmente, para promover o esporte no nosso país, mas dentro do que tem a gente tenta fazer o melhor. Exemplo disso é o Diego, que eu vi ali pondo a mão na massa, cuidando da areia, da quadra, fazendo a marcação dele para ele poder desenvolver o projeto dele. E assim como o Diego, a gente tem muitos outros profissionais aqui que põem a mão no que tem que fazer, porque não dá para ficar de braço cruzado. A gente tem que ir para o enfrentamento e promover a melhor forma de atividade física para as pessoas. Com certeza, e nessa pandemia aí tiveram que se reinventar e dar aula até online, né? Até aula online a gente teve, muitos profissionais tiveram que se reinventar para tentar sobreviver nesse período e se adaptar às realidades. E isso é um lado bacana do esporte. O poder de adaptação, a gente não adianta ficar reclamando se tá sol, se tá chuva. Se tá sol, meu amigo, vamos suar. Se tá chuva, põe uma capa e vamos suar também. Não dá para ficar reclamando. Tira, arregaça o braço, mão na massa e vamos para frente, que reclamação não traz saúde, não traz bem-estar, não traz dinheiro, não traz nada. Então, o esporte nesse lado a gente é meio que assim.
vamos para o enfrentamento e vamos ser felizes. É isso aí. Flávio, eu te agradeço. Parabéns a todos os profissionais de educação física em nome da TV Direta, porque realmente promover a saúde, ainda mais em tempos de pandemia, não é para qualquer um. Tem que cuidar da saúde, indiretamente isso cuida do psíquico, né? Senão a gente vai tendo uns pensamentos não muito legais. Mas tá para passar, gente. O pior já foi, com força aí a gente sai dessa. Parabéns a todos os meus colegas de profissão. Parabéns.